Olá, vamos falar um pouquinho do evento R2055, conceitos e obrigados. Trata-se da subrogação. Como informar, então, a Receita Federal a subrogação em que o adquirente, a agroindústria, comprou uma produção rural do produtor rural, pessoa física, trouxe essa produção, tem que informar o valor da compra, da aquisição dessa produção rural e tem que informar a subrogação ou até precisa informar nos casos em que não foi subrogado porque o produtor rural tinha alguma situação, ou porque ele era optante pela folha de pagamento, ou porque ele tinha uma ação judicial que impedia o adquirente de fazer a retenção, ou porque o produto que ele vendeu é isento, então não está sujeito à subrogação. Tá certo? Então, vamos lá. São as informações relativas à aquisição de produção rural, de origem animal ou vegetal, decorrente de responsabilidade tributária ou substituição que submete em decorrência de lei a pessoa física, o intermediário, a empresa adquirente, consumidora, consignatária ou a cooperativa. Então, conceitos, né? Quem está obrigado, as pessoas jurídicas em geral, quando efetuarem a aquisição de produtos rurais de pessoa física ou de segurado especial, independente das operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com o intermediário. Aquele antigamente chamado de gato, né? Mas hoje é um intermediário, aquele que compra dos produtores rurais para revenda. Então, e vende para as empresas. Nesse caso aí, também continua existindo a subrogação do adquirente pessoa jurídica. Ainda que a produção rural esteja isenta. Então, precisa informar aqui quando compra uma sementes, por exemplo, para plantio, né? Então, precisa que tá isso muito claro. As pessoas físicas intermediárias, né? No caso aqui, muitas vezes o próprio feirante, a entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, seja de aquisição de produtor rural pessoa física, seja de aquisição de produtor rural pessoa jurídica, como nós vimos. A cooperativa adquirente de produto rural, ainda que a produção rural seja isenta, a Companhia Nacional de Abastecimento, quando adquirir produtos de produtor rural pessoa física ou produtor rural pessoa jurídica, destinado ao PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, ainda que seja isenta. Então, aqui é um mecanismo de controle, não é só para apuração, né? Vai servir para verificar se as isenções estão sendo feitas corretamente. Então, não é meramente para gerar o documento de arrecadação. Serve também para controle e transparência das operações. Tá? Então, esse evento deve ser enviado até o dia 15 do mês seguinte, assim como o 2050, todos os eventos da REINF, o prazo de vencimento é dia 15 do mês seguinte, e antes do evento de fechamento. Tá? Nós vamos ter um evento de fechamento, eventos periódicos aí. Quando cai dia 15, num sábado, num domingo, no feriado, tem que antecipar. Tá? Informações obrigatórias do evento 2055. Sempre há um período de apuração mensal, no caso em que ocorreu a comercialização do produto rural e que o adquirente deve fazer a retenção e o pagamento das contribuições. Então, não é quando está pagando, é quando ocorre a comercialização. São aqueles casos lá de fatos geradores que nós vimos, quando acontece o fato gerador. Se o adquirente for uma pessoa jurídica, deve preencher com seu CNPJ apenas com a raiz 8 posições. E se o adquirente for uma pessoa física subrogada, não é o caso aqui, né, do nosso treinamento, vai informar o seu CPF. Então, vamos lá. Aquisição de produto rural, isso aqui é o módulo web do E-Social, né? Fevereiro de 2019, a época que tinha um exemplo aqui, que fica mais fácil de vocês visualizarem. E aí tinha lá eventos de folha, trabalhadores, produção rural, aquisição de produção rural, opção para incluir informações sobre aquisição de produção rural. Informar a aquisição, número de inscrição de quem? CPF, o CNPJ do estabelecimento que adquiriu, que aqui é o CNPJ 14 posições. Informar a aquisição. Aí tem produção rural isenta, produção rural declarante inscrito no PAA. Isso aí, então, quem está informando é quando a entidade PAA está informando, e produção rural isenta também da entidade PAA. Então, aqui, produção rural e produção rural isenta, quem vai informar é a agroindústria, quando adquirir de produtor rural pessoa física. E aí vai aqui, inclui o produtor, né? Vai informar o CPF do produtor,
não precisa informar nota por nota, não. Tá? É o CPF, o tipo indicativo de tributação, e aí é aquele 1 geral, comercialização da produção rural, exceto a entidade PAA, o valor bruto, e aí o sistema calcula contribuição previdenciária, JURAT, contribuição do Senar. Você vai lá e inclui, ele passa lá bonitinho, indicativo de tributação 1, valor de aquisição, previdência, JURAT, Senar. Aí você inclui outro produtor, ou relação de processos judiciais comuns a todos os produtores, e aí você tem que ter um processo judicial lá na tabela R1070 que te impedem de efetuar a retenção. Tá? Ok? Então é isso. O evento 2055 foi criado para que as pessoas jurídicas, independente até se produtor rural ou não, né? As pessoas jurídicas possam informar as aquisições de produção rural, de produtor rural pessoa física, em que são subrogadas e informam a base de cálculo, a receita, né, da aquisição e a identificação também do recolhimento, identificando cada produtor rural sem ter a necessidade de identificar nota fiscal por nota fiscal. É o valor total da aquisição durante o mês. Tá certo, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho do fechamento da FDRINF, como é que totaliza esse fechamento para ficar mais fácil aí no processo de integração com a DCTF Web. Ok? Até já.